Ela achava que seria apenas um turno comum, mas uma frase dita a motociclistas perigosos abriu o passado de sua mãe. Um passado que ninguém deveria conhecer. Inscreva-se e escreva de onde você está assistindo. A terça-feira arrastava-se como tantas outras na vida de Magdalena Hart. Lenta e pesada, cheia daquele cansaço que não vem apenas do corpo, mas de algum canto mais profundo da alma. O Harper's Diner respirava o mesmo ar de sempre. O cheiro persistente de bacon queimado, misturado ao aroma forte do café barato, que nunca saía completamente das paredes. As lâmpadas penduradas no teto lançavam uma luz amarelada, tornando cada canto do restaurante ligeiramente triste, como se o lugar estivesse preso numa fotografia envelhecida. Magdalena passou o pano úmido pela superfície do balcão pela terceira vez em menos de 20 minutos. Não que estivesse realmente sujo, mas era o único gesto que a mantinha ocupada, especialmente nessas tardes vazias em que o silêncio parecia ocupar cada mesa. Os movimentos eram automáticos, como se ela mesma fosse parte daquela rotina tão repetida que já perdera qualquer emoção. Seu corpo estava cansado, seus ombros pesados, e os pensamentos insistiam em voltar para a pilha de contas que esperava por ela na mesa da cozinha. Sempre as mesmas contas, sempre as mesmas preocupações que pareciam crescer mais rápido do que o dinheiro que entrava. Aos 22 anos, ela já se sentia mais velha do que deveria, presa a uma vida que não escolhera, mas para a qual não encontrava outra saída. Era difícil não sentir que o mundo continuava girando, enquanto ela permanecia parada no mesmo ponto, limpando o mesmo balcão, servindo o mesmo café, escutando as mesmas histórias cansadas de clientes que raramente se lembravam de seu nome. Apenas moça, senhorita, você aí. Nada que deixasse marcas. O relógio na parede marcava quase 4 da tarde, quando um ruído inesperado fez seu olhar levantar do balcão. Naquele restaurante, ela estava tão acostumada ao toque leve e quase tímido do sino da porta, que o som que invadiu o ambiente naquele instante pareceu pertencer a outra dimensão. O toque não foi delicado. Foi forte, arrastado, como se alguém tivesse empurrado a porta com força suficiente para fazê-la bater na parede. A vibração ecoou pelo salão, e até o rádio que tocava baixinho, um sucesso antigo dos anos 80, pareceu hesitar por um segundo. Magdalena franziu a testa. Algo estava errado. Antes mesmo de conseguir formular qualquer suposição, ela sentiu outra coisa. Um leve tremor vindo do chão. Um som grave, profundo, como um rugido distante que parecia crescer à medida que se aproximava. 1, 2, 3 segundos. Até que cessou. O silêncio que seguiu foi quase inquietante, denso como o ar antes de uma tempestade. A porta se abriu lentamente, e então eles apareceram. Primeiro, apenas uma sombra larga projetada pelo sol que entrava oblíquo. Depois a figura completa. Um homem enorme, alto, com os ombros tão largos que pareciam tocar a moldura da porta. Em seguida, mais um, e mais outro. No final eram 7. 7 homens vestidos com coletes de couro escuro, decorados com emblemas e símbolos que Magdalena reconhecia, apenas de histórias que preferia acreditar serem exageradas. As botas pesadas deles batiam no chão de madeira com um som firme, e as correntes penduradas nas calças tilintavam de forma ameaçadora. Nenhum deles sorria. Nenhum deles parecia olhar realmente para o restaurante, mas mesmo assim ocupavam todo o espaço, como se o ar se retraísse para dar lugar à presença deles. O coração de Magdalena acelerou, mas seu corpo reagiu como sempre reagia diante do inesperado. Manteve a postura. Trabalho era trabalho, e clientes eram clientes, por mais intimidadoras que fossem suas aparências. Respirou fundo, tentando acalmar o aperto que crescia em seu peito, e caminhou até a mesa que eles escolheram. A maior, no canto, que parecia pequena demais agora, com todos aqueles homens sentados ao redor. Eles não conversavam entre si. A única coisa que se escutava era o ranger das cadeiras e o peso da presença deles enchendo o ambiente. Finalmente, o líder ergueu o olhar e encontrou o dela. Seus olhos eram de um azul acinzentado,
O tipo de olhar que já tinha visto mais coisas do que alguém deveria ver. Quando falou, sua voz saiu grave e direta, sem qualquer formalidade. Pediram café, apenas café, forte e sem açúcar. E água. Dois deles pediram doses duplas, como se o simples aroma do lugar não fosse suficiente para mantê-los acordados. Magdalena assentiu e caminhou rapidamente até o balcão para preparar os pedidos, sentindo um nó no estômago que não sabia explicar. Não era medo exatamente, embora estivesse perto disso. Era algo mais profundo, como se a presença daqueles homens mexesse com algo adormecido dentro dela. Talvez fosse apenas a tensão, a possibilidade constante de que algo pudesse dar errado. Afinal, todos sabiam, mesmo que ninguém dissesse abertamente, que existem motociclistas comuns e existem esses outros, os que carregam histórias perigosas coladas à pele. Quando voltou com a bandeja, tentou manter as mãos firmes. Colocou as xícaras quentes na mesa, uma a uma, mantendo sempre o olhar baixo. Mas ao servir o homem que parecia ser o líder, algo interrompeu seu movimento. Seus olhos pousaram, involuntariamente, no antebraço descoberto dele. Uma tatuagem marcava a pele com precisão impressionante. Um crânio com asas largas, detalhado a ponto de parecer quase vivo, como se fosse saltar da pele a qualquer momento. As sombras do desenho eram profundas, feitas por alguém extremamente habilidoso. O ar saiu do peito de Magdalena em um suspiro involuntário. Ela conhecia aquele símbolo. Conhecia demais. Era impossível confundir. Aquele desenho não era apenas parecido. Era idêntico. As mesmas asas, o mesmo crânio, a mesma sombra mais escura na extremidade direita. A memória veio como um clarão. Ela criança, correndo pela sala. Sua mãe sentada no sofá, mangas dobradas por acidente. O vislumbre rápido daquela tatuagem antes que ela fosse imediatamente coberta, quase arrancada da pele por mãos nervosas. E depois, o silêncio. Sempre o silêncio. A mãe dizendo que era coisa antiga, sem importância, que não deveria ser mencionada. Antes que pudesse impedir, as palavras escaparam de sua boca como uma faísca que salta antes da explosão. A minha mãe tem uma tatuagem igual. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que parecia impossível que havia pouco tempo o restaurante estivesse cheio de ruídos. Magdalena sentiu imediatamente o erro. Os olhos do líder se estreitaram. Os outros homens pararam de se mexer. Era como se cada músculo deles estivesse pronto para reagir a qualquer movimento suspeito. O ar tornou-se denso, quase difícil de respirar, e Magdalena sentiu que o próprio chão parecia querer recuar debaixo de seus pés. Ela abriu a boca para tentar corrigir, mas o líder inclinou-se ligeiramente para a frente, e esse gesto mínimo fez com que o coração dela disparasse. Ele não levantou a voz, não fez ameaça alguma, mas havia algo em seu olhar que deixava claro que cada palavra que saísse da boca dela importaria, e muito. Naquele instante, Magdalena percebeu que a vida inteira poderia mudar, ou até terminar ali mesmo, dependendo do que dissesse. A tatuagem, a frase descuidada, os homens que pareciam carregar histórias sangrentas nos olhos. Tudo isso se juntou como peças de um quebra-cabeça que ela ainda não entendia, mas que de algum modo envolvia diretamente sua mãe e um passado que havia sido cuidadosamente escondido dela por toda a vida. O medo apertou sua respiração, mas não houve tempo para hesitar. Agora ela teria que explicar. E rezar para que a verdade fosse suficiente para mantê-la viva diante daqueles homens que carregavam no olhar um passado tão intenso quanto perigoso. A partir daquele instante, nada mais seria igual, mesmo que ela ainda não tivesse plena consciência disso. O mundo de Magdalena acabara de se abrir, e junto com ele, todas as sombras que vinham do passado de sua mãe começavam a emergir, prontas para serem reveladas. O silêncio que se instalou após a frase impulsiva de Magdalena parecia pulsar no ar, como se tivesse vida própria. Os homens diante dela não se mexiam, mas a atmosfera ao redor parecia encolher, prendendo-a num espaço estreito onde cada respiração era pesada. O líder, com seus olhos de tempestade prestes a cair, manteve o olhar fixo nela, e Magdalena sentiu como se tivesse sido repentinamente puxada para dentro de um interrogatório
que jamais imaginaria enfrentar. Era apenas uma frase, apenas uma lembrança infantil, mas ali, naquele contexto, era como se tivesse ativado um mecanismo oculto, tocado uma ferida antiga ou exposto algo que jamais deveria ter sido dito. Enquanto tentava acalmar a respiração, sentiu o peso de todos aqueles olhares. Eles não eram curiosos nem irritados. Eram avaliadores, atentos, como se estivessem medindo o valor de cada palavra que pudesse sair de seus lábios. Ela percebeu que não podia recuar. O erro já havia sido cometido. Era melhor continuar falando do que permitir que o silêncio persistisse na forma perigosa que havia tomado. Reuniu coragem suficiente e, com a voz oscilando apenas o mínimo que seu nervosismo permitia, tentou explicar o que acontecera. Disse que tinha visto aquela tatuagem quando era pequena, que sua mãe sempre a escondia, que nunca falava sobre aquilo. Cada palavra parecia evaporar no ar antes de chegar ao destino, e ainda assim os homens escutavam atentamente. Um deles inclinou a cabeça. Outro franziu o senho como se estivesse tentando puxar de volta uma memória enterrada. Mas o líder não se moveu. Apenas observava, absorvendo cada detalhe, como um predador silencioso calculando se a criatura diante dele representava perigo ou resposta. E então, finalmente, ele falou. Uma única pergunta, tão simples quanto decisiva. Qual o nome da sua mãe? A pergunta cortou o ar como uma lâmina. Madalena sentiu o estômago se contrair. Parte dela queria mentir, não por maldade, mas pelo instinto quase animal de autopreservação, como se proteger o nome de sua mãe pudesse protegê-la também. No entanto, havia algo na postura daquele homem que a convenceu de que uma mentira seria pior, talvez fatal. Engoliu seco e respondeu, Rebecca Hart. O impacto foi imediato. O líder parou, literalmente parou, como se nem mesmo respirasse por alguns segundos. Seus olhos se desviaram ligeiramente, e foi como se uma sombra passasse por seu rosto. Os outros homens trocaram olhares rápidos, carregados de surpresa e algo mais difícil de descrever. Uma espécie de reconhecimento súbito, misturado com incredulidade. O líder encostou-se lentamente no encosto da cadeira, mas agora sua expressão não era mais dura como antes. Havia nela uma espécie de lembrança que tomava forma, como se o nome que ele acabara de ouvir tivesse aberto uma porta há muito tempo fechada dentro dele. O silêncio que se seguiu não era mais ameaçador. Era carregado de algo diferente. Nostalgia, talvez, dor, talvez saudade. Magdalena não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu o perigo recuar, ainda que não totalmente. O líder inspirou profundamente antes de falar de novo. Seu tom continuava grave, mas já não continha a mesma tensão. Ele disse que conheceu uma mulher chamada Rebecca muitos anos atrás. Uma mulher forte, corajosa, que tinha vivido mais intensamente do que muitos homens que ele conhecera na estrada. Uma mulher inesquecível. Foi então que ele se apresentou. Seu nome era Jackson Kay. E ao pronunciar o próprio nome, parecia oferecer não apenas uma identidade, mas também uma espécie de trégua. Como se reconhecesse que aquela conversa não era mais um risco. Era uma ponte para um passado que ele havia guardado com cuidado e que agora retornava com força inesperada. Ele contou que Rebecca não era apenas alguém que eles respeitavam. Ela era parte deles, parte do círculo, mesmo sem carregar oficialmente as cores que eles carregavam. Ela era quem cuidava deles quando chegavam feridos, quem costurava cortes profundos com precisão surpreendente, quem arriscava a própria segurança para tirá-los de enrascadas nas quais eles mesmos haviam se metido. Era alguém que riu com eles nas noites mais sombrias e enfrentou perigos que fariam muitos homens recuar. À medida que Jackson falava, os outros também começaram a lembrar. Um deles contou sobre uma noite em que Rebecca aparecera com uma caixa de mantimentos, quando todos estavam escondidos na oficina de um amigo, fugindo de uma confusão com um grupo rival. Outro recordou o toque firme das mãos dela enquanto cuidava de uma clavícula deslocada após um acidente na estrada. Outro ainda comentou como ela era teimosa, como nunca aceitava deixar ninguém para trás, mesmo quando a situação era desesperadora. Magdalena ouvia tudo com um misto de maravilha e incredulidade. Aquela não era a mãe que ela conhecia. Sua mãe era calma, reservada, sempre com um livro debaixo do braço,
sempre falando baixo. Nunca levantava a voz, nunca contava histórias, nunca deixava entrever qualquer traço de ousadia. E, no entanto, ali estavam homens que falavam dela como de uma lenda, uma força da natureza, uma luz brilhante numa vida cheia de sombras. A lembrança mais forte veio do próprio Jackson. Ele disse que Rebecca tinha um talento especial para aparecer justamente quando todos acreditavam que não havia saída. Falou do dia em que eles ficaram encurralados pela polícia em um antigo galpão na saída da cidade. Parecia o fim, até que Rebecca surgiu por uma entrada lateral, guiando-os por um corredor estreito que ninguém conhecia, até chegarem a uma área segura. Salvou todos naquele dia, e fez tudo isso sem esperar nada em troca, apenas porque acreditava que ninguém merecia ficar para morrer numa armadilha. Jackson falou da coragem dela com reverência. Mas também havia algo mais em sua voz. Algo emocional, profundo, quase doloroso. Como se aquela memória, por mais brilhante que fosse, também arrancasse algo de dentro dele. Quando Magdalena perguntou por que sua mãe saíra daquele mundo, a resposta veio com um peso difícil de interpretar. Jackson disse que Rebecca sempre falava em viver uma vida tranquila um dia, longe da violência e dos riscos constantes. Ela queria paz, queria silêncio, queria recomeçar. E então, certo dia, ela simplesmente desapareceu. Sem avisos, sem despedidas, sem rastros. Eles procuraram por ela durante semanas, talvez meses, até que entenderam que ela havia escolhido desaparecer por completo. Não por medo, mas porque queria uma vida nova, limpa, longe das marcas que o passado tinha deixado. Nesse momento, algo em Magdalena se mexeu, como se duas peças que nunca haviam se encaixado finalmente encontrassem o lugar certo. Sua mãe nunca falava sobre sua juventude, nunca mencionava amigos antigos, nunca demonstrava qualquer nostalgia. Agora ela entendia. A mulher que a criara com tanto cuidado tinha deixado para trás um mundo inteiro. E esse mundo ainda existia. Estava ali, vivo, sentado na frente dela, olhando para ela com o mesmo respeito que tinham por sua mãe. Jackson então colocou uma quantia alta de dinheiro na mesa, o tipo de valor que fazia Magdalena querer recuar, não por desconfiança, mas por saber que aquilo não era apenas pagamento pelo café. Era um gesto carregado de significado. Ele pediu que ela desse um recado. Diga a ela que nós nos lembramos, que a coragem dela nunca foi esquecida. Os homens se levantaram com movimentos lentos, mas firmes. Magdalena sentiu uma onda de algo parecido com gratidão e espanto misturados. Não havia mais ameaça. Havia respeito. Havia história. Jackson olhou para ela uma última vez antes de seguir para a porta. E naquele olhar havia um reconhecimento silencioso. Não apenas da filha de Rebecca, mas de alguém que agora fazia parte daquela história, quer quisesse, quer não. Quando os motores rugiram lá fora, o som já não parecia carregar perigo. Parecia carregar memória, eco, saudade. Magdalena ficou ali parada por longos segundos, com a mão ainda pousada sobre a mesa, sentindo que tudo ao redor dela havia mudado. A vida que conhecia, aquela rotina estável e sufocante, havia sido rasgada para revelar algo maior, mais profundo, mais perigoso e mais belo. Tudo começara com uma tatuagem, e agora ela sabia, não haveria como voltar atrás. A história que sua mãe tentara enterrar tinha voltado à superfície, e com ela, um futuro que Magdalena jamais imaginou para si estava prestes a se abrir. Quando o som dos motores finalmente se perdeu na distância, o Harper's Diner recuperou lentamente o fôlego, como se o próprio prédio estivesse aliviado com a saída daqueles homens que ocuparam o ar e a memória do lugar de uma forma que ninguém ali jamais esqueceria. Porém, para Magdalena, o silêncio que restou não trouxe alívio. Trouxe um peso novo, uma sensação de que o chão sob seus pés havia mudado de textura. Nada mais parecia simples. Nada mais parecia familiar. Ela ficou parada por um longo tempo, olhando para a porta por onde eles haviam saído, tentando compreender tudo o que tinha acabado de ouvir. As palavras de Jackson ainda ecoavam em sua mente, cada frase revelando um pedaço de um passado que ela nunca imaginou existir. Sua mãe, aquela mulher tão tranquila,
Tão reservada, tão silenciosa, fora um furacão de coragem, uma presença marcante na vida de homens que enfrentavam a estrada, o perigo e a própria morte com frequência assustadora. Era quase impossível conectar as duas figuras na mesma pessoa. Mas o mundo que ela conhecia, tão limitado à pequena rotina do restaurante e às noites vazias em seu apartamento, tinha se expandido num piscar de olhos, mostrando camadas que ela não sabia que desejava descobrir. Aos poucos, os clientes que restavam voltaram a se mover, cochichando entre si, comentando discretamente o episódio recente, como se tivessem testemunhado algo que ultrapassava o comum. Mas Magdalena não ouviu nada. Sua mente mergulhou em uma espiral de perguntas, lembranças e sensações que disputavam espaço no mesmo instante. A imagem da tatuagem voltou com clareza. Lembrou-se da cena com sua mãe. A pressa com que ela cobriu o braço, o sorriso nervoso que tentou disfarçar algo, a frase sempre repetida. São coisas antigas, não importantes. Agora ela entendia que aquilo não era apenas uma evasão, era uma proteção. Sua mãe não estava apenas escondendo informações. Estava escondendo um mundo inteiro. E se estava escondendo, havia um motivo. A revelação dos motociclistas não era apenas uma curiosidade sobre a juventude de Rebeca. Era um sinal de que existiam acontecimentos, memórias, talvez perigos, que tinham ficado para trás. Mas será que tinham mesmo ficado? Ou apenas dormiam, esperando o momento certo para despertar? Antes que pudesse aprofundar essas reflexões, ouviu passos se aproximando. Era um dos funcionários da cozinha, que observava a cena com olhos ainda arregalados. Perguntou se ela estava bem, mas ela apenas concordou com a cabeça. Não era possível explicar nada naquele momento. Ela precisava se recompor, organizar pensamentos, tentar entender como deveria seguir agora. A princípio pensou em ligar imediatamente para sua mãe, mas logo descartou essa ideia. Estava emocionalmente agitada, e qualquer conversa naquele estado seria caótica, talvez injusta. Além disso, sentia que precisava primeiro absorver tudo o que ouvira, organizar a história dentro de si antes de confrontar a mulher que sempre fora sua referência de calma e sabedoria. Jackson tinha dito que sua mãe era corajosa, que ela enfrentara perigos reais, mas também tinha dito que ela desaparecera de propósito, querendo paz. E se, ao tocar nesse assunto, Magdalena despertasse algo que sua mãe não desejava recordar? E se a proteção que ela havia construído fosse abalroada por essa nova descoberta? A filha tinha o direito de saber sim, mas isso não significava que o caminho para essa verdade seria simples. Quando o expediente finalmente terminou, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo que parecia combinar com o turbilhão emocional que ela carregava. Atravessou a rua em direção ao seu carro, sentindo cada passo como se carregasse um peso nos pés, e dirigiu para casa quase no piloto automático. Ao chegar ao apartamento, jogou a bolsa no sofá e deixou-se cair na cadeira da mesa da cozinha, exatamente diante da pilha de contas que até aquela manhã fora sua maior preocupação. Agora pareciam insignificantes. O dinheiro deixado por Jackson continuava no bolso de seu avental, dobrado com precisão. Ela o retirou, observou-o sob a luz fraca da cozinha, tentando compreender o significado daquele gesto. Não era pagamento, era reconhecimento. Era um recado silencioso. Era quase uma saudade dirigida não a ela, mas à mulher cuja história estava começando a ser recontada diante de seus olhos. Um gesto pesado, como se fosse uma herança não dita, algo que agora pertencia a Magdalena, não por escolha, mas por consequência. Enquanto girava a nota entre os dedos, lembrou-se das histórias contadas pelos motociclistas. Não eram narrativas superficiais, mas lembranças carregadas de emoção. O homem de cabelo grisalho, descrevendo o momento em que Rebeca costurou um corte profundo em seu ombro, resmungando que ele era um teimoso que não sabia se cuidar. Outro relatando a fuga improvisada durante um confronto inesperado numa estrada deserta. Segundo ele, Rebeca dirigiu uma caminhonete velha com tanta habilidade que conseguiu despistar perseguidores que pareciam impossíveis de evitar. O mais impressionante, porém, era o modo como todos falavam dela. Não como de uma jovem imprudente, mas como de alguém que comandava respeito,
Alguém que era leal, decidida e absolutamente destemida. E isso contrastava tão profundamente com a mãe que Magdalena conhecia que lhe causava vertigem. Mas quanto mais pensava, mais percebia que talvez a imagem que ela tinha de sua mãe fosse apenas fragmentada. Afinal, todo mundo tinha um passado, e nem todos os passados eram feitos de calmaria. Quantas vezes ela havia pensado que sua mãe parecia melancólica, como se carregasse algo pesado que nunca compartilhava? Quantas vezes a pegara olhando para o horizonte, com um olhar distante, quase triste? Talvez aquilo não fosse apenas contemplação. Talvez fosse memória. Talvez fosse saudade. Ou até medo. Havia tantas possibilidades que se acumulavam em sua mente que era impossível ignorar a necessidade de saber a verdade. A história de Rebeca não era apenas sobre heroísmo. Era sobre sobrevivência, sobre fuga, sobre escolha. E agora sobre legado. Conforme a noite avançava, Magdalena sentiu que não conseguiria dormir sem antes tomar uma decisão. Levantou-se da mesa, caminhou pela sala escura e parou diante da porta da varanda. O vento fresco da noite tocou seu rosto, trazendo consigo um pouco de clareza. As luzes da cidade piscavam à distância, e ela se sentiu pequena diante de um mundo que agora se revelava muito maior do que imaginaria. A decisão, contudo, veio com naturalidade. Ela precisava conversar com sua mãe, não de qualquer maneira, não com acusações, não com medo. Precisava conversar como duas mulheres, duas vidas entrelaçadas por algo que só agora começava a se revelar. Precisava ouvir a história completa. Precisava descobrir quem Rebeca realmente fora. E, principalmente, precisava entender por que sua mãe acreditara que esconder tudo isso era necessário. Fechou os olhos por um momento, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e esperança. Quando voltou para dentro, colocou a nota que Jackson deixara dentro de uma caixa pequena, como se fosse um tesouro. Não pelo valor, mas pelo significado. Sabia que aquele objeto carregava mais do que dinheiro. Carregava memória, carregava promessa, carregava ligação. Ao deitar-se naquela noite, demorou para adormecer. Seu pensamento oscilava entre o passado que não conhecia e o futuro que ainda não conseguia imaginar claramente. Mas uma coisa era certa. No dia seguinte, quando visse sua mãe, nada seria mais deixado no silêncio. A vida tinha acabado de virar uma página e o que viria a seguir seria escrito com mais intensidade do que tudo que ela havia vivido até então. E pela primeira vez em muito tempo, Magdalena sentiu que estava pronta para ouvir, pronta para enfrentar e pronta para compreender o que realmente significava ser filha de Rebecca Hart. A manhã seguinte surgiu com uma luz pálida que atravessava as cortinas do quarto de Magdalena. Mas ela já estava acordada muito antes de o sol começar a iluminar a cidade. Dormira pouco, inquieta, com a sensação constante de que algo dentro dela pulsava diferente, como se um novo ritmo tivesse começado a comandar seu corpo e sua mente. O encontro com Jackson e os outros motociclistas tinha revirado tantas camadas de sua vida que até o ar parecia mais pesado, mais denso, carregado de promessas e perguntas que insistiam em acompanhar cada pensamento. Levantou-se lentamente, sentindo o frio do chão sob os pés, e caminhou até a cozinha, onde a pilha de contas ainda estava exatamente como a deixara na noite anterior. Mas agora já não tinha a mesma importância. O mundo dela se reorganizara, mudara de eixo. A revelação do dia anterior transformara cada detalhe da sua rotina em algo secundário. A água fervida para o café soou como um eco distante, incapaz de competir com a nova realidade que se instalara dentro dela. E essa realidade girava ao redor de apenas uma pessoa, sua mãe. Enquanto tomava o café, as lembranças das histórias contadas pelos motociclistas se misturavam com as imagens de sua infância, criando uma espécie de quebra-cabeça emocional. Lembrou-se de pequenos gestos de Rebeca que sempre lhe pareceram manias, excentricidades ou até medos irracionais. Como verificar 2 vezes se a porta estava trancada antes de dormir? Como caminhar pela rua sempre observando o entorno, como se cada sombra precisasse ser analisada? Como nunca permitir que ninguém tirasse uma fotografia de seu braço esquerdo, onde a tatuagem estava escondida? Eram detalhes que até então pareciam simples hábitos.
Agora, porém, adquiriram outra dimensão. Vibrações do passado escondido que tentava permanecer em silêncio. E Magdalena, ao reconhecê-los sob essa nova luz, sentiu uma mistura de dor e admiração. Como sua mãe conseguira carregar tudo aquilo sozinha? Como suportara viver com duas versões de si mesma, a do passado turbulento e a do presente pacífico, sem deixar que uma colapsasse sobre a outra? Saiu de casa com passos firmes, decidida. Caminhou pela rua iluminada pela manhã, mas sentiu que cada passo carregava um peso simbólico. Estava caminhando em direção à verdade, e essa percepção a atravessava com força. O encontro com Rebeca não seria simples. No entanto, era inevitável. E, sobretudo, necessário. Quando estacionou diante da pequena casa onde sua mãe vivia, respirou fundo, tentando preparar-se emocionalmente. Ela sabia que, ao cruzar aquela porta, cruzaria também um limite invisível que separava tudo o que conhecera, até então de tudo o que estava prestes a descobrir. Rebeca abriu a porta com seu sorriso habitual, aquele sorriso tranquilo que sempre transmitia acolhimento, mas que naquele dia pareceu revelar também uma leve surpresa. Talvez percebesse no olhar da filha que algo estava diferente. Talvez sentisse a tensão disfarçada em sua postura. Mesmo assim, abriu espaço para que Magdalena entrasse, como fazia sempre, oferecendo-lhe chá, perguntando sobre a noite de descanso. Mas havia algo no ar, algo não dito, uma nuvem de expectativa que ambas sentiam. E foi Magdalena quem finalmente interrompeu esse jogo silencioso de delicadezas. Sentou-se diante da mãe e contou tudo. Não com pressa, mas com clareza. Cada detalhe, cada gesto, cada palavra que Jackson e os outros motociclistas haviam dito. Rebeca ouviu tudo com uma expressão que começava curiosa, depois surpresa e finalmente profundamente emocionada. Era como se, ao ouvir a filha repetir os nomes, as memórias e os episódios, portas antigas começassem a se abrir dentro dela. Portas que ela tentara manter trancadas por tantos anos. Em determinado momento, Magdalena viu os olhos da mãe ficarem úmidos, mas Rebeca não chorou. Apenas respirou fundo, como quem aceita que chegou a hora de encarar o que ficou para trás. Quando terminou de contar, Magdalena sentiu seu coração acelerar. O silêncio que se seguiu era diferente daquele sentido no restaurante. Não era tensão externa, mas sim uma espera íntima, frágil, carregada de impacto emocional. Rebeca segurou as mãos da filha e, com um olhar que misturava orgulho e tristeza, começou a falar. Disse que, de fato, havia vivido uma vida completamente diferente quando jovem. Uma vida cheia de adrenalina, de perigos, mas também de amizades verdadeiras, como as que tivera com Jackson e os outros. Contou que aprendera a cuidar de ferimentos porque tantas vezes a estrada cobrara seu preço. Contou que tivera de tomar decisões difíceis, de confiar em instintos que às vezes eram a única coisa que a separava da morte. Mas também contou que aquela vida, apesar de intensa, era insustentável. O risco constante de perder alguém, de perder a si mesma, de nunca encontrar paz, a consumiu por dentro. A tatuagem, segundo explicou, era um símbolo de união, de lealdade, mas ao mesmo tempo um lembrete de tempos que, embora marcantes, eram perigosos. Quando descobriu que estava grávida de Magdalena, o mundo pareceu se reorganizar instantaneamente. Ela sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito. Sabia que se quisesse dar à filha uma vida segura, teria de desaparecer daquele cenário por completo. E foi o que fez. Despediu-se silenciosamente daquela fase, com dor, mas também com esperança. Mudou de cidade, trocou de ambiente, criou para si uma nova história, uma nova identidade pública, e dedicou os anos seguintes a proteger a filha de tudo o que deixara para trás. Magdalena ouviu, absorvendo cada palavra, cada nuance da história, e enquanto a mãe falava, sentiu algo dentro de si se harmonizar. Não era apenas curiosidade sendo saciada, era uma peça crucial de sua existência que finalmente encontrava seu lugar. A mulher forte, silenciosa e gentil que ela conhecia era também a jovem corajosa, intensa e marcada pela estrada que os motociclistas descreviam.
Eram duas faces da mesma alma, duas versões da mesma história. E Magdalena, pela primeira vez, conseguia enxergá-las juntas, sem conflito, sem estranhamento, apenas com respeito profundo. Quando a conversa terminou, as duas ficaram em silêncio. Mas era um silêncio diferente de todos os anteriores. Era um silêncio cheio de aceitação, de compreensão e, acima de tudo, de amor. Magdalena saiu da casa da mãe com o coração leve, como se tivesse encontrado não apenas respostas, mas também um novo caminho para si mesma. Enquanto caminhava de volta ao carro, sentiu o vento tocar seu rosto e percebeu que, de alguma forma, a vida que parecia tão pequena e limitada havia se expandido a ponto de torná-la parte de algo muito maior. A tatuagem, os motociclistas, o passado e o presente, tudo se entrelaçava agora numa narrativa que não lhe causava mais medo, mas sim uma sensação inesperada de pertencimento. Olhou para dar a estrada adiante e sentiu que, assim como sua mãe um dia fizera, ela também estava à beira de uma nova etapa. A vida não era mais um espaço estreito cercado por rotinas cansadas. Era um horizonte aberto, cheio de possibilidades, pronto para ser explorado. E naquele momento, com um coração mais forte do que nunca, Magdalena compreendeu que o caminho à sua frente era apenas o começo. O passado havia finalmente revelado suas cores, e o futuro, agora, podia começar a ser pintado com liberdade. Não vá embora. Há novas histórias pela frente que você não pode perder. Inscreva-se para não perder o próximo episódio e assista a outros vídeos do canal. Compartilhe este vídeo, que ele chegue ao maior número de pessoas possível.